Irmãos, gostaria de convidá-los para que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 16. Uma das coisas que nós percebemos é que quase sempre nós não somos e não estamos satisfeitos com nós mesmos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, aquelas pessoas mais famosas, pessoas que eram admiradas e muitas vezes até invejadas, estavam menos satisfeitos com a sua aparência. As pessoas admiradas por outras pessoas, lá por si mesmo, por dentro de si, elas não estavam satisfeitas. Eu creio que nós temos essa tendência dentro de nós. E eu quero compartilhar com vocês esse texto que fala de algo que aconteceu com o povo na caminhada para o Egito, no deserto. Capítulo 16 do livro de Êxodo. Gostaria que quem está com a sua Bíblia, ou mesmo no aplicativo do celular, você possa estar acompanhando. Capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome a toda essa multidão. Versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Versículo 7. Pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Versículo 8. Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Versículo 9. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde, apareceram
codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consegue comer 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram, uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. 19. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, santo sábado, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, quando Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é sábado, dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. E era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você guardará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Amém, irmãos? Esse texto, quantas vezes você deva ter observado, né? E esse texto é importante a gente fazer uma abordagem sobre ele, porque quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, eles tiveram, assim, um dos momentos mais profundos, porque tiveram experiência fora do normal, experiência sobrenatural de atravessar o Mar Vermelho, e logo depois de tudo isso começou um ciclo de murmuração. Quando você olha no capítulo anterior, não foi a primeira vez que eles reclamaram.
No capítulo 15, de 22 a 27, eles reclamaram por falta d'água. E neste texto, estavam reclamando por falta de comida. E aí, eu fiz algumas especulações na minha própria vida. Muitas vezes nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Eu me lembro que eu trabalhei ainda bem jovem em uma, tipo assim, um armazenzinho pequeno, ali vendia as coisas e tal, e passava o dia inteiro ali, e o meu tio, que era o dono daquele armazém, ele falou: olha, uma coisa você não vai ganhar, um saláriozinho, foi um meu salário que eu recebia, né? E uma coisa você vai ter o almoço todo dia. Eu falei: poxa, que bom, né? Eu estava querendo trabalhar, eu trabalhava na roça, ali foi uma beleza, né? Só que durante uns 6 meses, o meu alimento era feijão, arroz e carne seca. Alguém ficou rindo aí? Então, eu depois comecei a reclamar por isso. Pô, carne seca de novo não falava nada, mas murmurava. E hoje eu sabia quanto aquilo era importante, né? Eu era bem alimentado, porque até bem mais robusto, né? 6 meses comendo feijão, arroz e carne seca todo dia. Então, isso não é coisa só dos israelitas, não, é também coisa nossa, né? E, assim, eu creio que aqui, se eu fizer uma pesquisa, ninguém nunca enjoou de feijão e arroz, né? Alguém já enjoou? E quantos anos a gente come feijão e arroz? Né? E você agradece a Deus por isso? Quando a gente pensa que tem gente que não tem nada. E aí, eu fiz aqui algumas perguntas para que a gente pudesse entender um pouquinho, né? Por que vocês acham que as pessoas que há tão pouco tempo, assim, tiveram uma experiência extraordinária, sobrenatural, do poder e da misericórdia de Deus, agora estavam rapidamente reclamando das coisas? Será que eram pessoas mimadas? Será que tinham memória curta? Esqueceram do que o Senhor havia feito por elas? Ou vocês acham que isso é um tipo da natureza humana? E uma das coisas a gente precisa aprender, que a fé não nasce por você presenciar um milagre. Tem pessoas que têm, assim, momentos sobrenaturais, que viu a mão, viu a ação de Deus ali, e o tempo quando passa, logo a gente esquece isso. Eu mesmo confesso para vocês que quando eu fiz aquela cirurgia de emergência de vesícula, ali no hospital Evandro Freire, eu passei muito mal, foram 6 dias ali, minha esposa me acompanhou direto ali, foram momentos que eu, clamava mesmo pela mão do Senhor, fiz algumas promessas, eu acho que não cumpri nenhuma delas, mas foi num momento de agonia, de agitação, a gente busca mais o Senhor, mas logo depois que melhora, parece que passa uma coisa e apaga da nossa memória aquilo que o Senhor faz por nós. E aí eu fiz uma outra pergunta: se você fosse Moisés, como você teria respondido à reclamação daquele povo facilmente de murmuração que eles tinham, né? Moisés muitas das vezes ficou debatendo com Deus: eu não gerei essa turma toda, por quê, né?
Moisés poderia ter dito para eles: ó, quem não está satisfeito, tudo bem, vai e volta para o Egito. Mas Moisés não fez isso, né? Será que Moisés também não teve assim muita paciência? Talvez, se fosse eu, não teria tanta paciência como Moisés teve. Mas assim, a gente faz aqui uma outra colocação. Que lição Deus estava ensinando ao povo através desta coisa fantástica chamada maná? Você já pensou aproximadamente, o pessoal calcula aí em torno de milhões de pessoas caminhando pelo deserto, e ali não nos faltava absolutamente nada, a mão do Senhor era com ele, e esse maná era algo que caía do céu. Até hoje a ciência não sabe explicar. A verdade é que milagre não se explica, não tem explicação. Cair um alimento do céu, eles recolhiam para cada dia, não podia recolher para guardar para o dia seguinte, porque estragava. Somente na sexta-feira, véspera de sábado, é que não estragava. Isso é milagre ou não é? Então, o mesmo alimento, se deixasse guardado para o dia seguinte, estragava, mas na sexta-feira não, porque sábado não recolhia, não caía. E aí, a gente precisa entender, como é que você analisa essa situação? Deus, quando ele chamou os israelitas, ele tinha um propósito. O propósito era que eles tivessem um padrão de vida equilibrada, um padrão de vida tranquilamente, sem precisar se preocupar com o amanhã, cada dia, um de cada vez. Mas eles não tinham essa facilidade. Eu faço essa pergunta a você: o que nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos fazer ou deixar acontecer na nossa vida para que a gente tenha também uma forma de vida mais equilibrada? E aí eu fiz algumas colocações aqui. Será que nós precisamos reservar mais tempo para estar com a nossa família? Será que reservar um pouco mais de tempo para um relaxamento, para um descanso, ter uma vida mais equilibrada, tem algumas coisas que precisam ser feitas. A gente precisa também valorizar o tempo de buscar as coisas do Senhor. E talvez uma dieta espiritual precisa ser também equilibrada, precisa ser saudável, né? E a gente precisa buscar isso com intensidade. Fico feliz que a nossa igreja agora tem reservado as primeiras horas da manhã, a partir das 6 horas, para oração. Se você vier aqui qualquer dia da semana, de segunda a sexta, você vai encontrar as portas da igreja abertas para você orar aqui. Isso é muito importante. E se a gente pensar nessa provisão de Deus com aquela multidão pelo deserto, é algo que nos faz pensar como Deus é maravilhoso. Eu tive uma experiência quando ainda estava em uma outra igreja, ali, Batista Central, em Campinho. Nós fizemos uma viagem ao estado de Minas Gerais, uma programação evangelística, e ali nós levamos um ônibus e mais uma Kombi, cheia de pessoas. E a localidade lá era uma localidade muito simples, talvez um dos municípios mais assim carentes do estado de Minas Gerais, São Pedro dos Ferros. Alguém conhece? Alguém conhece ou só nós que fomos lá, eu e a Ivanete? Alguém conhece? Não. Então, tem algumas coisas que podem acontecer
com a gente, tá? E ali, aquela congregação pequena, com aproximadamente 5 membros. 5 membros. E eles fizeram então um esforço sobrenatural para nos alimentar ali. E eles serviram assim alguns alimentos ali da região mesmo, né? Era abóbora, Ivanete, se lembra? O que era abóbora? Aipim? Ah, esse lugar foi aipim, o outro foi abóbora. Mas era aipim no café da manhã, no almoço, doce de aipim, tá? Fartura de aipim. Aí, já uns dias depois, o pessoal já estava reclamando com a gente. Reclamando. E aí nós tivemos que pegar o ônibus e ir para uma cidade mais distante, Mariana, né? Mariana, e ali chegamos numa pensão. O pessoal passou mal, tanto comeu feijoada. O pessoal reclama mesmo, gente, não é brincadeira, né? E aí, eu quero concretizar este propósito com essa mensagem aqui. Algumas coisas a gente precisa aprender. Como este texto nos faz compreender que Deus deseja suprir todas as nossas necessidades, todas elas, basta a gente acreditar e entregar totalmente a nossa vida a Ele. E aí, eu quero falar algumas coisas. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo, e o Espírito Santo que o levou para lá. Depois de jejuar 40 dias, dia e noite, diz a Bíblia que Jesus teve fome. E o inimigo então tentou seduzi-lo para que ele fizesse o milagre de transformar pedras em pães. E Jesus respondeu com a palavra ao tentador: o ser humano não viverá somente do pão material, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra que procede da boca de Deus está registrada neste livro, que nunca sai de moda. Aqui é um dos milagres mais contundentes que a gente pode ver da ação da mão de Deus. Qualquer livro hoje, seja na área qual for, você pode escolher qualquer um aí. Eu vou falar apenas 2. Qualquer livro com 5 anos na área de informática já é completamente lixo, obsoleto. Qualquer livro na área de medicina, depois de 5 anos, já está desatualizado. Nós ganhamos aqui uma biblioteca, foi doada para nós com muita alegria, e depois nós percebemos que ali as pessoas não estavam se interessando. E os livros estavam lá, criando poeira, nós resolvemos doar todos eles. Mas a Bíblia, ela nunca sai de moda. Ela é sempre a palavra de Deus, viva e eficaz. Mateus capítulo 4, versículo 4. É muito interessante. Assim como Deus deu aos israelitas maná de modo sobrenatural, assim também os homens devem depender de Deus quanto à alimentação sobrenatural. Jesus, ele dependia exclusivamente do Pai na sua natureza humana. E ele fazia os seus milagres
mas ele tinha uma comunhão íntima com o Pai Celestial. Ele nunca deixava de fazê-lo, principalmente nas madrugadas e nas primeiras horas da manhã. Em Lucas capítulo 11, versículo 3, dá-nos cada dia o pão cotidiano. Jesus estava orando para não somente nas ocasiões especiais, mas ele estava orientando a todos os seus filhos das gerações da época e futuras, para que também tivessem essa prática de buscar a face do Senhor, ensinando-nos a orar e a confiar totalmente na mão do Senhor. João capítulo 6, nós vamos encontrar a multiplicação dos pães e peixes. Ali foram alimentados 5.000 com um milagre sobrenatural. E isso demonstra que Jesus é o mesmo ontem e o será eternamente. E Ele supre todas as nossas necessidades. E esse testemunho, ele deixou bem claro que Ele é o pão da vida, que Ele mesmo falou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, jamais terá sede. Nunca terá sede. Quem acredita nisso, essa palavra, vai poder também ver na sua própria vida os milagres que acontecem. Eu quero finalizar com o texto de João, capítulo 6, versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Quando a gente lê o texto do maná, que durante 39 anos e alguns meses, que não foram quase 40 anos, falei meses, anos, eles tiveram maná, mas o maná era limitado, foi algo temporal, mas o alimento celestial que Cristo nos dá. E o capítulo 6 de João fala sobre isso aproximadamente 10 vezes. Fala que Cristo desceu do céu, o pão que desceu do céu, e Jesus é o alimento para a vida. E quem não tem Jesus não tem nada, mas quem tem Jesus tem tudo. Que Deus possa nos abençoar para que possamos colocar sempre nossa vida aos pés do Senhor, entregar a nossa vida com dedicação, com sinceridade, né? Irmãos, eu creio que tem algumas coisas que não precisa ser psicólogo, não precisa entender muito da natureza humana para reconhecer que as pessoas hoje não valorizam absolutamente quase nada as coisas espirituais. Se você observar isso, você vai dizer: que pena, que pena, que pena que você não entendeu isso ainda. Porque você, meu irmão, você, minha irmã, todos nós estamos de passagem por aqui. Nós temos uma eternidade pela frente. Você um dia vai estar diante do Senhor. E todos nós temos que fazer as nossas escolhas aqui enquanto estamos nessa vida.
Haverá um momento de prestação de contas. Queira você ou não queira. Pode ser a pessoa mais importante deste mundo. Reis, autoridades, todas elas vão comparecer um dia diante do tribunal de Cristo. E você vai ouvir uma dessas duas frases: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas infelizmente, muitas pessoas que rejeitam, que desprezam o nome de Cristo, vão receber uma frase terrível: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu gostaria que você fizesse ainda hoje uma avaliação da sua vida. Como está a sua vida com Deus? Qual o tempo que você está dando para o Senhor Jesus Cristo? Aquele que foi lá na cruz do Calvário e pagou a nossa dívida. E eu creio que você precisa valorizar mais isso. Tem gente que vem à igreja não é para assistir o culto, não. Tem gente que vem para a igreja porque não tem outra coisa para fazer. Então, que Deus possa fazer com que você entenda que há um Deus que te ama de verdade. E Deus não quer saber de nada absolutamente do que você deixou de fazer. Ele vai dar a oportunidade até o momento que você possa fazer a sua escolha. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este privilégio, Senhor, de um dia termos feito esta decisão com sinceridade, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que temos. Hoje temos um país livre que nos permite cultuar livremente, mas quando a gente lê a história de outros países hoje em dia ainda, que não podem mais cultuar, não podem mais nem sequer portar uma Bíblia, pessoas que estão sendo, digamos, vigiadas e impedidas de cultuar. Pai, não nos permita que um dia aconteça isso em nossa terra. Dá-nos, ó Deus, sempre essa liberdade de culto, de escolha, e também, como o Senhor respeita todas as pessoas, aqueles que o desprezam, que não dão valor às coisas sagradas, o Senhor também respeita, porque o Senhor não nos coloca como algo rígido, obrigatório. Nós temos o nosso direito de escolha. E nós que fizemos a escolha ao lado de Cristo, de fato e de verdade, não nos arrependemos. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra. Obrigado, pastor, pela mensagem. Creio que veio para os nossos corações. Creio que essa semana seja uma semana de reflexões, como o pastor acabou de falar aqui. Que darei eu ao Senhor pelas bênçãos que eu tenho recebido. A escolha pela minha irmã. Que Deus nos abençoe. Convido você a ficar de pé, vamos entoar a oração. Clame ao Senhor. Peça que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida com o teu poder. Que você tenha esse intuito, esse desejo no coração, simplesmente de adorar a esse Deus. Em ato de adoração a Ele, coloque as suas mãos, entrega a sua vida especial a Ele, seus planos, projetos que você tem, a sua família especial. Clame pelo Espírito Santo nessa noite. Enche, Senhor, o meu coração, precisamos de Ti. Enche-me com teu
Porque nós temos, ó Pai, que buscar primeiro a Ti. Buscar primeiro a Ti, ó Pai. Que todas as outras coisas serão acrescentadas, como o Senhor tem acrescentado, ó Deus, nos nossos lares, em nossas vidas. Ó Deus, continua, Deus, nos amando, ó Pai. Continua, Deus, nos livrando. Continua, ó Pai, nos perdoando, ó Deus, porque nós somos falhos, ó Pai, e Tu conheces o nosso sentar, conheces, Deus, o nosso levar. Ó Deus, abençoa o Teu povo que irá aos seus lares nesse momento, ó Pai. Abençoa as pessoas que aqui não estão. Tu sabes, ó Pai, o que está acontecendo, Deus, mas da mesma forma, continue abençoando. Em nome de Jesus, eu te louvo, Deus, por tudo.